Prezados participantes do ciclo de conferências sobre liderança feminina, novamente estou aqui com vocês, Ariel Orovitz, diretor do Moriah Center, International Center, que é a organização do evento e que organizamos esse ciclo de palestras. Estou aqui de Israel, cumprimentando milhares de pessoas que estão não somente na América Latina, mas também nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, Austrália. Isso aqui é realmente um evento que tem um alcance internacional, mas também, inclusive global, porque nós estamos alcançando muitíssimas pessoas no mundo inteiro. Em primeiro lugar, e antes de começarmos essa segunda conferência, eu gostaria de agradecer a, a todos, agradecer as pessoas que realmente nos mandaram suas mensagens, as pessoas que falaram sobre a abertura da conferência de ontem, e muito obrigado a todos vocês. Simplesmente eu gostaria de agradecer a vocês em nome da equipe. São muitas pessoas que estão realmente trabalhando nos bastidores desse evento e estamos realmente satisfeitos de alguma forma, porque sabemos e sentimos que estamos cumprindo a missão de democratizar esse conhecimento, levar esse conhecimento acadêmico à maioria das pessoas possíveis no mundo todo. E antes de continuar, eu também queria fazer um esclarecimento. Eu percebi que há pessoas que falam espanhol e que estão no canal em português, ou vice-versa. O que vocês precisam fazer é simplesmente mudar o canal para o espanhol. Os que estão no canal em português vão para o espanhol e vice-versa. Vocês encontram esse link nos comentários, na parte de cima, ou na parte da descrição embaixo. E assim vocês vão poder escutar a conferência da professora Ethel Barilka no idioma que vocês quiserem, pode ser em espanhol ou em português. E também queríamos agradecer ao nosso tradutor, nosso intérprete Jacob, que está fazendo hoje este trabalho de interpretação para nós na conferência de hoje. E também queria dizer a vocês que ontem participaram na aula, na primeira aula, quase 25 mil pessoas ao vivo. E outras pessoas que não puderam assistir ao vivo, nós conseguimos atingir mais de 100 mil pessoas que participaram já vendo a gravação depois da primeira conferência. E agora estou vendo muitas pessoas, inclusive do Brasil, da Guatemala, República Dominicana, Argentina, de Montevideo, Uruguai, da Colômbia. O chat está sempre se movimentando aqui com muitos cumprimentos de muitas pessoas ao redor do mundo. Então, realmente agradeço a todos eles. Estamos chegando a quase 10 mil pessoas ao vivo agora e estamos aqui de Israel com esse segundo dia de conferência. Nas redes sociais eu vi algumas perguntas sobre o vídeo das mulheres que vocês veem no começo, nesse momento de pausa, antes de eu inicializar a palestra, são mulheres israelenses e palestinas, e que fazem uma passeata pela paz. Isso é um vídeo que reflete uma manifestação de mulheres israelenses e palestinas que aconteceu de 2014 até 2016 e em outros momentos também, onde elas realmente fizeram essa passeata no deserto. Isso aconteceu de verdade. E eu também queria falar em nome do jornalista Henrique Zimmermann, que é um dos nossos professores aqui no Moriá. Ele fala que as mulheres são as agentes da mudança. E se um dia chegar essa paz tão desejada, é muito possível que essa paz seja liderada por essas mulheres. E isso nos orgulha muito poder compartilhar com vocês esse pensamento. E agora passo para a apresentação da segunda conferência do nosso ciclo de conferências sobre liderança feminina na Bíblia, apresentando a vocês a professora Ethel Barilka. Ela é formada pela Universidade Hebraica de Jerusalém em Literatura Hebraica e Filosofia Geral, com mestrado em Judaísmo Contemporâneo da própria universidade. Ela também se formou na Escola de Advocacia Rabínica de College Stone, de Jerusalém. Ela possui uma ampla experiência em educação
e também trabalha como consultora do Conselho Judeu de Praga e o Colégio Judeu de Praga e Roma. Após ter terminado o seu trabalho como coordenador de estudos judaicos no Colégio de Madrid durante 4 anos, ela é criadora e diretora de Mulher e Judaísmo, que é uma organização muito envolvida no âmbito da mulher judia e sua inclusão mais equitativa no mundo judeu, partindo de uma visão de respeito ao judaísmo normativo. Agora, convido a nossa querida Ethel Barilka, que está na cidade de Maré Adumim, no deserto de Judeia, bem próximo de Jerusalém, onde eu estou. Então, se vocês estão com saudades de Jerusalém, enfim, de alguma maneira vocês podem ver Jerusalém através dos olhos da professora, né? Você precisa desmutar o seu microfone, professora. Isso, perfeito. É que com a emoção eu fiquei sem palavras aqui, realmente. É um grande prazer estar aqui com você e compartilhar essa noite tão especial com você e com todas as pessoas que estão conosco. Tem muita expectativa a respeito da sua palestra. Para mim é um orgulho muito grande. Nós nos conhecemos há quase 30 anos e, evidentemente, é maravilhoso poder contar com você aqui, com esses projetos de educação, onde você leva a educação à maior quantidade de pessoas possíveis. E o assunto de hoje tem muita expectativa, que é a figura de Ravi, a figura de Rabi na Bíblia. Então, vamos prestar muita atenção ao que você tem para dizer para a gente. Muito obrigado. Muito bem. Boa noite a vocês, ou boa tarde, estejam onde estiverem. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar nosso assunto de hoje. O assunto é um assunto um pouco complexo. Vamos tentar começar com algumas partes separadas. Vocês vão poder fazer perguntas depois, vocês colocam essas perguntas no chat, ou no final também eu vou tentar responder a vocês. E, evidentemente, como vocês podem imaginar, não vai dar para responder a todos vocês, é um bate-papo pequeno de 1 hora e pouquinho, mas, enfim, não é por acaso que nós chamamos a Rabi uma figura nas sombras, porque isso tem uma explicação. Quando nós chegamos na história das mulheres na Bíblia, que vocês já começaram ontem, normalmente surgem algumas figuras chaves ou algumas figuras típicas, como, por exemplo, as patriarcas, Sara, Emucá, Rebeca, Raquel e outras também. No entanto, existem outras figuras que nós chamamos de as mulheres ausentes ou as mulheres silenciadas. E quando pensamos em mulheres ausentes, nós pensamos em alguém como, por exemplo, a mãe de Abraão. Ela não é muito mencionada na Bíblia, ou a mãe do rei Davi, que também não se menciona na Bíblia. E outras mulheres que, se bem estão ou aparecem, não são nomeadas, como, por exemplo, a mulher de Lot. O que sabemos dela é que ela era mulher de Lot, ou a mulher de Manoar. Então, existe uma série de mulheres das quais nós não sabemos muito sobre elas. Mas o interessante de Rabi é que, contraposta a essas outras mulheres, é uma mulher que aparece no texto bíblico. É uma mulher que tem um papel protagonista muito importante, mas que, no entanto, durante a história toda, ela ficou na escuridão, digamos assim. É por isso que trazemos ela à tona hoje aqui na nossa palestra. É, e tem uma pessoa que talvez esteja me ouvindo e que me perguntou há um tempo, ela me perguntou por que não se fala sobre a Rabi, e realmente é uma figura, pelo menos no âmbito, no ensejo judaico, realmente não tem muita aproximação, não se fala muito sobre ela. E, além de ser um assunto que possa, de repente, incomodar algumas pessoas da educação, do mundo da educação, porque ela é uma prostituta, é um assunto que foi um pouco censurado. Por exemplo, não existe ninguém que chame a sua filha de Rabi. Outras pessoas chamam de Raquel, Rebeca e tal, mas não Rabi.
E não é uma figura com a qual nós nos identificamos muito. En Então, precisamos entender por que acontece isso. Portanto, eu convido a vocês para fazermos um percurso sobre a exegese, ou a interpretação dos sábios do Talmude, para tentar entender por que que uma figura que aparece no texto bíblico, de alguma forma, fica diluída no tempo. Ao longo do tempo, ela perde um pouco o impacto que poderia ter tido. Uma primeira aproximação que podemos fazer tem a ver com o fato de que, evidentemente, quando nos referimos a uma figura que tem a profissão como a de Rabi, não é simples, por uma questão de pudor pessoal também, e por uma questão de que também a questão da prostituição, dentro do contexto bíblico, estava muito mal vista, no sentido de que os israelitas, quando estão no deserto, se vocês lembrarem aquele episódio que tem no livro de Bemidbar, de Números, Bemidbar, em Números, os israelitas, de alguma forma, estão seduzidos pelas filhas de Moar. Vocês podem lembrar o episódio do profeta Bilar e Balac. E, portanto, tudo que tem a ver com o âmbito, com o contexto da prostituição, é, um pouco além da própria prostituição em si, ela tem a ver com o fato de colocar em perigo a existência do próprio povo israelita. Vamos deixar isso entre parênteses, vamos deixar de lado essa questão e depois vamos retomá-la. Mas vejam vocês o seguinte: a primeira coisa que é dita a respeito de Rabi, eu vou tentar compartilhar a tela com vocês para poder ler os versículos com vocês. Eu fiquei um pouco sem sinal aqui. Eu não sei o que aconteceu. A minha tela ficou paralisada aqui. Eu acho que desligou tudo. Acho que caiu a minha transmissão, mas a gente está voltando já já. Perfeito, já voltamos. Muito bem. Eu peço desculpas, são coisas que acontecem. Espero que não aconteça mais. O versículo do segundo capítulo que vai falar sobre o encontro com Rav. E o texto fala o seguinte: e Josué, filho de Nun, enviou de Chitim dos espiões, a famosa questão, aquela questão dos espiões, reconheçam a terra, vão até Jericó, os que foram e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Rabi, e ali ficaram. Então, o texto não fala que eles foram lá e se encontraram com uma senhora chamada Rabi, mas eles fizeram uma apresentação bastante esquisita desse episódio, que nos traz assim a informação de que essa pessoa com a qual eles vão se encontrar é uma prostituta, de fato. Então, e isso é uma apresentação muito estranha, porque normalmente você não apresenta essa pessoa dizendo qual seria a sua profissão. Teles, está meio congelada a sua imagem de novo. Bom, enquanto esperamos que ele volte com a comunicação, nós pedimos desculpas a vocês por esse pequeno inconveniente. São problemas técnicos que costumam acontecer, mas ela já está entrando de novo, já está entrando novamente. Que bom, que bom. Perfeito, voltou. Muito bem, muito bem.
essas coisas fogem um pouco do nosso controle. Eu peço desculpas novamente. Muito bem. Eu dizia a vocês que é muito estranha essa apresentação feita do personagem de Rabi, porque a primeira coisa que nos é dita é que nós estamos encontrando esses espiões com uma prostituta. Então, esse seria o título, né, que é dado ao personagem, né? Portanto, o assunto o assunto terá uma dificuldade com respeito à sua interpretação. Na tradição judaica, nós temos duas grandes visões interpretativas. A primeira delas, ela enfatiza muito mais a questão do arrependimento de Rabi, em que Rabi recebe o Deus de Israel. É como se toda a história anterior fosse apagada no momento em que Rabi ela assume para si mesma, no momento em que ela abandona essa idolatria. E a segunda visão é uma visão muito mais apologética, que nos remete à apologia, e onde os sábios do Talmud tentam demonstrar que, de fato, não se trata de uma prostituta, e sim de uma mulher que comanda uma pousada. E eu acho interessante essa noção, porque isso fica durante toda a história. Se bem os sábios do Talmud, eles discutem isso por volta do ano 500, ainda hoje nós encontramos essas duas visões interpretativas desse episódio de Rabi. Mas o texto nos fala claramente, Rabi é uma prostituta. Como é que os exegetas fazem para demonstrar para a gente que não se trata de prostituição e sim de outra coisa? Bom, eles se baseiam numa coisa muito interessante, que seria a tradução, a tradução de Aquiles, do aramaico, que traduz a palavra zoná em hebraico como undekait, ou como undakit, para o aramaico, ou seja, como a dona de uma pousada. É traduzido como a dona de uma pousada. E então eles associam isso no sentido de que é a pessoa que recebe as visitas, porque a palavra zonar é relacionado com o verbo hebraico lazun, que significa alimentar. Ou seja, eles fazem um jogo de interpretação para fugir um pouco da dificuldade da questão interpretativa da prostituição. Mas se tivesse sido isso realmente, de que Rabi era só a dona de uma hospedagem, ou uma pessoa que se dedica a receber as pessoas na hospedaria dela, não ficaria muito claro porque esse silêncio a respeito dela, né, é uma coisa estranha, uma coisa meio paradoxal, porque se é uma pessoa que é dona de um hotel, de uma pousada, por que deveria ter ficado na escuridão durante essa história, né? Durante a história bíblica inteira? Mas então, nós entendemos que não é uma coisa tão simples, de fato. Existem algumas tentativas interpretativas muito interessantes que nós vamos tentar explicar. E o que a exegese faz, a interpretação faz, é tentar preencher essas lacunas ou esses silêncios que o texto não nos diz. De fato, a única coisa que o texto nos fala com clareza é que quando o povo de Israel conquista Jericó, Rabi ela será salva ou a sua vida será acolhida, será cuidada de alguma forma, e não conhecemos mais nada a respeito do que acontece com Rabi depois. Se vocês me permitirem, eu quero mostrar para vocês também mais um slide de alguns versículos aqui. Muito bem. Vejam vocês aqui esse versículo no capítulo 6, quando Jericó é conquistada e Josué salvou a vida de Rabi, a prostituta e a casa do seu pai e tudo que pertencia a ela,
e falou, colocou ela entre os israelitas até hoje. E os mensageiros de Josué enviou a Jericó como espiões para reconhecer a cidade. Então, se nós nos baseamos somente nesse texto, aí vemos que ela vem daquele cenário escondido e é salva. Uma vez que ela é salva, de fato, nós não conhecemos absolutamente mais nada sobre ela. No entanto, os sábios do Talmud se questionam o que aconteceu depois com Rabi, porque não parece que tenha lógica que uma pessoa tão importante, que ajuda o povo israelita a entrar a terra prometida, que ajuda a realizar essa promessa divina de entrar na terra prometida, não pode ser que ela fique escondida ou fique esquecida no diário, nessa história toda, né? Vejam vocês o Tratado de Megilá, 14b, onde diz que Rabi se converteu e casou-se com Josué. E, portanto, Judá descendeu de Josué e tal, depois vamos analisar isso. Mas o interessante aqui é o que está destacado em vermelho, onde os sábios do Talmud precisam dar uma explicação não somente ao fato de que Rabi sobrevive, mas que ela também ocuparia um lugar muito relevante dentro da liderança, se é que pode ser chamado assim, do povo de Israel, ou seja, o maior líder do povo de Israel naquela época era Josué. Ele casa depois com Rabi. E vejam que não só estamos nos referindo ao tema se trata de uma pessoa que se dedicava à prostituição ou não, mas também de uma mulher que pertencia a um povo estrangeiro, a um povo que, inclusive, é um povo inimigo que, de acordo com Deuteronômio, era um dos povos que tinham que ter sido exterminados. Então, eu faço só um parênteses aqui para marcar e destacar um paralelismo entre Moisés, Moshe, em hebraico, e que se casa com uma estrangeira, Tzipporá, e Josué, que também se casa com uma estrangeira, no caso que é Rabi. As duas figuras centrais da história da libertação do povo israelita, da história do Êxodo, elas se juntam, fazem um casal, os dois com alguém que não pertence a esse povo, né? Então, isso é um dado muito importante, a junção deles dois com pessoas estrangeiras, com mulheres estrangeiras. Outra coisa importante, interessante também, é que os sábios, eles precisam dar um jeito de encontrar uma conexão de como Rabi se arrepende, né? Como é que ela chega a se arrepender? Como é que ela se arrepende das coisas? Não é que de um dia para o outro ela fala de repente, não, agora eu vou acreditar no Deus de Israel. Uma pessoa que sempre se dedicou à prostituição e que, por outra parte, pertence a um povo idólatra, que fica idolatrando os deuses, é muito estranho que de uma hora para outra ela fique sendo monoteísta e que aprove a fé de Israel. Mas vejam vocês a manobra exegética, a manobra explicativa dos sábios. E agora eu peço realmente um pouco de paciência a vocês, porque realmente é um caminho exegético interessante. Megilá 15a, no Talmud, diz o seguinte: os sábios nos ensinaram que havia 4 mulheres extraordinariamente belas, não somente no povo de Israel, mas no mundo todo, que eram Sará, Abigail, Rabi e Esther. São as mulheres que nós conhecemos, e são mulheres que são muito ativas, né? Já que estamos falando sobre liderança, e elas eram muito atrevidas, muito ousadas na sua liderança, né? Então, vejam vocês a necessidade que os sábios tinham de destacar esses nomes. Eles simplesmente poderiam ter dito: existiam 4 mulheres justas, ou 4 mulheres que acreditavam em Deus. O que os sábios diziam, eles frisavam a questão da beleza. E quando nós pensamos em Sara, por exemplo, nós não pensamos na beleza, nós pensamos em algumas tradições que falam sobre a beleza, mas nós não nos referimos a ela dessa forma. E no texto diz, Raabe despertava pensamentos impuros só de pronunciar o seu nome, ou seja, só o fato de mencionar o seu nome inspirava luxúria. Isso aconteceu muitas vezes na história e continua acontecendo, infelizmente. A responsabilidade
vejam vocês, do pensamento do homem, não é do próprio homem, e sim da mulher que os inspira. Essa questão da beleza, que é colocada aqui como uma situação conflitante, e é a mulher a que incita esses pensamentos impuros no homem. E a questão continua aqui. Vamos entrar agora numa questão um pouquinho mais complexa, é, é muito interessante. E depois vamos fazer os esclarecimentos necessários a respeito. No Tratado de Zvahim, 116a, nós temos o seguinte comentário. Prestem atenção. O que escutou Itró, Itró é o sogro de Moisés, o pai de Tzipporá, e se vocês lembram, ele se junta ao povo de Israel, quando o povo de Israel está no deserto, depois de escutar aquela questão do cruzamento, né, do fato de terem que atravessar o Mar Vermelho. E o texto do Talmud fala o seguinte, e o que escutou Itró, o que ele escutou? Bom, o Rabino Eliezer diz, escutou sobre a divisão do Mar Vermelho, ou seja, o que ele sabia, o que Itró sabia a respeito do povo de Israel? Ele tinha escutado a grandeza de Deus, de que Deus tinha realmente feito aquela abertura no Mar Vermelho para que o povo de Israel pudesse passar. Num contexto similar, com respeito à divisão do Rio Jordão, quando José atravessa o Rio Jordão, o texto diz o seguinte, e aconteceu quando todos os reis dos amoritas escutaram. O que escutaram? Escutaram como o Josué atravessou o Rio Jordão, inclusive, o que está aparecendo em negrito aqui, destacado em negrito, inclusive Rabi, a prostituta, disse aos mensageiros de Josué, porque nós escutamos como o Senhor secou a água do Mar Vermelho de frente a vocês. Ou seja, o milagre daquela travessia do Mar Vermelho tem tanto Itró quanto Rabi trazem esse argumento à tona da questão do milagre, do fato de atravessarem o Mar Vermelho. No entanto, Itró, ou Retrô em espanhol, ocupa um lugar primordial no texto bíblico, inclusive tem até uma hierarquia muito elevada, sendo o sogro de Moisés, e a nossa Torá, inclusive, dedica uma das leituras semanais, das paraxás semanais, das passagens semanais. Mas de Rabi se diz o contrário. Mas os dois se baseiam no mesmo fato, naquela questão do milagre de atravessar o Mar Vermelho. Mas vamos ver agora como isso fica mais complexo. E a própria Guemará faz a seguinte pergunta, né, dentro do Talmud. O que é diferente ali entre a história de Retrô e a história de Rabi? O que é diferente? Ou seja, o que tem a ver com a divisão do Rio Jordão, por exemplo, onde o versículo diz o seguinte, já não havia espírito neles, e o que é diferente aqui, ou seja, na declaração, no testemunho de Rabi, onde o versículo diz, também não ficou mais espírito a nenhum homem. Esse texto é um pouquinho complicado, eu gostaria de explicá-lo melhor. Os sábios do Talmud estão colocando aqui duas paraxás, duas passagens. Uma que fala sobre quando eles já atravessaram o Mar Vermelho, e o outro que também fala sobre isso, mas um se refere ao passado e o outro se refere ao nosso texto no presente e dito por Rabi, que é bem diferente. E quando Rabi disse, ela fala lo kama, ou seja, não ficou mais espírito, ela utiliza o verbo em hebraico lakum. É importante marcar isso, destacar isso aqui. Vocês estão vendo isso aqui agora, onde está a minha seta. Estou dirigindo o texto aqui com minha setinha, para vocês se contextualizarem, onde diz kama, que pertence ao verbo lakum em hebraico. O verbo em hebraico significa ficar de pé.
E o que Rabi disse é que o povo, nós, os inimigos de Israel, nós ficamos sem força, inclusive, para ficar, inclusive, de pé. Mas aí vem a explicação da Gemara, do Talmud, e diz o seguinte, a quem ela se refere com isso? Ela diz o seguinte, usou esta frase eufemisticamente para se referir ao seguinte, que o medo era tão grande que os seus órgãos masculinos nem sequer poderiam ficar eretos. Ou seja, os sábios fazem uma, digamos assim, uma desviação é, da, da atenção do leitor, que eles não tinham força daquela habilidade sexual do homem. Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso para nos explicarmos como ela sabe dessa questão, como é que ela ficou sabendo. E como é que ela sabe disso? Porque não existe um príncipe ou qualquer governante que não tenha tido relações sexuais com Rabi. E tudo isso simplesmente para explicar o seguinte, para explicar que o momento em que Rabi se arrepende e volta e aceita a Deus. Porque se nós não apresentamos a Rabi na sua plenitude como uma pecadora, por exemplo, dentro desse processo de techuvá, ou de arrependimento em hebraico, isso não teria sentido, então, essa explicação anterior. E aí o texto do Talmud nos explica exatamente o que acontece. E os sábios disseram o seguinte com respeito a Rabi, que quando ela já tinha 10 anos, ela se dedicou à prostituição. Durante 40 anos, ela disse: todos os meus pecados de prostituição serão perdoados a mim, como uma recompensa de ter ficado em perigo para salvar o povo de Israel, para salvar para salvar os espiões. Eu vou fazer uma pausa aqui neste slide, porque eu gostaria de fechar essa primeira parte. Eu espero ter conseguido demonstrar o que eu quis dizer, e que, de alguma forma, o fato de que os sábios do Talmud realmente tivessem tido essa discussão, tentando explicar essa questão da imagem de Rabi da prostituição, tem a ver com a questão de aceitar o processo de arrependimento, o processo de transformação, digamos assim, de Rabi. Então, em hebraico, dizemos na mesma Neshivá, no mesmo caminho, eles não falam sobre transgressão, mas também falam de arrependimento. E a partir desse momento, os textos vão destacar essa questão do compromisso de Rabi com o povo de Israel, com o Deus de Israel. E nesse caso, o Midrash vai mais além em outro sentido, no sentido de enaltecer a figura de Rabi. O que começou com um problema vai chegar num ponto, no seu clímax, quando os sábios do Talmud começam a estabelecer o seguinte pensamento, que da união de Rabi, Joshua e Josué vão nascer 8 filhas mulheres que vão se unir a 8 homens e dos quais vão surgir os profetas e os sacerdotes. Por exemplo, vamos mostrar aqui nesse slide posterior o seguinte. Um segundinho, por favor. Diz o seguinte, o texto da Megilá 14b. 8 profetas, que também eram sacerdotes, vieram de Rabi, a prostituta. Eles são Nereá, Baruch, Seriá, Jeremias, Riquia, o primo de Jeremias, Hanamel, e o pai de Hanamel, Shalom. O rabino Yehudá, que também Yehudá profetiza, era descendente de Rabi, a prostituta. Mas vejam vocês uma coisa muito interessante. Apesar de que eles falam de uma atitude positiva e que eles estão enaltecendo a memória de Rabi, o texto continua nomeando-a ou citando-a como prostituta. E aqui está a chave da questão, é isso que eu quero trazer a vocês.
vamos tentar explicar, fugindo um pouco desse texto, o que significa tudo isso que eu estou tentando explicar. Bom, por uma parte, vamos tentar fazer um resumo aqui. Por um lado, eles falam o seguinte: essa figura é problemática, a figura de Rabi é problemática. Vamos tentar ver como é que a gente pode fugir dessa armadilha que ela nos traz. E não só no sentido de que ela é problemática pela sua profissão, mas também porque pertence a um povo que devia ter sido exterminado. Lembrem vocês a história de Ruth, é um povo através do qual o que o povo de Israel não tem proibido se juntar, por exemplo, é um povo moabita, e há um paralelismo aqui quando nós pensamos em algumas figuras do proselitismo que vão se integrar posteriormente ao povo de Israel. Muito bem, mas Rabi não somente aceita o Deus de Israel, mas também arrisca sua vida e também ela faz uma imagina que pode acontecer na terra de Israel. O que vem à terra de Israel é uma figura chave. Ela faz a profecia da terra de Israel e os sábios do Talmud vão ter que achar uma solução para tirá-la dessa imagem negativa de prostituição. É isso mais ou menos o que nós vimos nesse último texto que falava sobre a descendência de Rabi com o seu vínculo com os profetas e os sacerdotes. Mas não é só isso. Ela vai ser nomeada em alguns desses textos como sendo um modelo de virtude. Essas características de virtude é o que a salvará no futuro. Ela vai ser conhecida por isso. Por exemplo, tem um texto que fala o seguinte: está escrito, agora que você mostrou a lealdade e que jurou fidelidade ao Senhor, é o texto de Josué. No entanto, em Jeremias, nós lemos o seguinte: talvez vocês vão jurar com falsidade no futuro. Ou seja, Rabi jura com bem, jura com coração, mas aí o povo de Israel é o que o faz ao contrário. Aí eu volto, Josué fala, você vai perdoar a vida do meu pai e da minha mãe. Rabi pede isso aos espiões. E em Ezequiel, vemos o seguinte, que os pais e as mães foram humilhados. Ou seja, existe um diálogo, como vocês quiserem chamar, exegético, de explicação entre as palavras que Rabi diz e as reclamações que os profetas vão fazer no futuro ao povo de Israel. Portanto, nesses textos todos, Rabi vai tentar reivindicada de uma certa forma pelos profetas como sendo um exemplo muito positivo para nos ensinarmos que o arrependimento, o processo de transformação do caráter pessoal de cada ser humano é muito mais importante que o passado. Isso é uma mensagem fundamental dentro do pensamento judaico. Ou seja, não existe a questão do destino ou a determinação no sentido de que não se possa mudar a sua atitude perante a vida. Pelo contrário, os seres humanos fomos criados pelo nosso livre-arbítrio e, portanto, nós podemos mudar a nossa atitude perante a vida. Então, quando fazemos toda essa mudança interpretativa, é simplesmente para reforçar a imagem de Rabi num sentido mais positivo que possa ter. Ela vai fazer essa transformação. Vejam vocês que quando os espiões chegam, a cena é uma cena muito rápida que acontece porque ela está disposta a ajudá-los. E isso pode ser interpretado como que, de fato, ela já tinha formado parte ou feito parte daquele processo de transformação, mas ainda não tinha chegado a hora para ela, para que ela pudesse, de fato, o que tinha dentro dela, aquele potencial dentro dela. Então, isso é um assunto muito importante. Ela escutou os milagres
que se deram no deserto e, aparentemente, esse processo já tinha começado. Quando os espiões chegam, ela rapidamente se prontifica para ajudá-los. Essa cena não dura mais do que uma meia-noite. Nós não estamos falando de dias onde eles tentam convencê-la. Não, não. Ela, por si mesma, tem a total certeza do que ela quer fazer. Portanto, nessa imagem que estou transmitindo para vocês, da aceitação do Deus de Israel de uma forma plena, é onde os sábios do Talmud vão enfatizar mais a sua intenção, tentando mostrar para nós a questão principal do texto do proselitismo. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora mais um texto, mais um slide aqui. É um que já vimos, mas vou passar para vocês mais um slide. Isso, pronto. Vejam vocês o seguinte, nesse outro texto do Talmud, do Midrash, é tratado também a questão de deixar em bons olhos, né, em bom contexto, a questão de Rabi. Quando Jeremias, o profeta, foi jogado no poço, foi enviado Ebed-Melech, o etíope, para que ele o tirasse do poço. É o que diz o texto em Jeremias 38, versículos 11 e 13. Na explicação do Midrash, nós encontramos o seguinte: Jeremias fala o seguinte: se somente eu tivesse uma escada, e Deus pergunta, você quer uma escada? A sua avó, Rabi, usou uma corda, como está escrito, os fez descer com uma corda através da janela, e você também será salvo por uma corda. E puxaram Jeremias pela corda. Portanto, Jeremias, por um lado, por uma parte, aparece nesse texto como descendente de Rabi, como já vimos isso antes, mas, por outro lado, vemos essa dissonância com a questão da corda, porque é a questão do barbante ou da corda o que salvou os espiões e o que salvará também a Jeremias. Então, o Rabi, no caso, essa imagem nos dá a ideia de que ele consegue sair dessa questão. E é muito diferente da primeira imagem trazida para nós quando nos referíamos ao texto bíblico. Mas ainda temos mais informações, por exemplo, chegam os nossos sábios, inclusive, eu estou procurando outro versículo aqui, eu vou ler para vocês, que diz o seguinte, eu não estou achando, mas eu vou ler para vocês. Um dos Midrashim fala o seguinte, que 9 mulheres justas existiam no povo de Israel. E isso aparece no Midrash de Yalkut, Shimonim. E não são 9 mulheres justas, mas são 9 mulheres justas que prosélitas, ou seja, que não pertenciam, eram pagãs, que não pertenciam ao povo de Israel e acabaram se integrando ao povo de Israel. São Agav, Osnat, Zipporá, Sifra e Purá, a filha do faraó, Rabi, Ruth e Yael. Então, essas 9 figuras femininas não somente pertencem ao proselitismo e justas, mas são as duas coisas também. O Midrash sente a necessidade de frisar esta questão e de dizer que o prosélito ele pode ocupar esse lugar de ser louvado, de ser respeitado, inclusive de ficar por cima de outras figuras que pertencem ao povo. Agora, vejam vocês que o Rabi, da mesma forma que Ruth, aceita o Deus de Israel, ela salva o povo. Rabi, da mesma forma que a filha do faraó, ela se afasta do seu próprio povo. Rabi, da mesma forma que as parteiras, ela desobedece à ordem do rei.
Vocês lembram quando chegam os espiões e Rabi, da mesma forma que Tzipporá, e nós já mencionamos isso aqui, ela vai se juntar a Josué. Muito bem. E para terminar, vamos juntar a essa análise toda mais um olhar, porque até agora estávamos falando de duas visões. Uma que tenta salvar a figura de Rabi através dessa questão toda e tentando enaltecer o processo dela quando ela se arrepende, e a outra visão, que seria a vertente apologética, e ainda temos uma terceira que fala do seguinte, que, na verdade, Rabi ficou na escuridão porque, se analisarmos isso muito bem, ela não deixa de ser uma pessoa que trai o próprio povo de Israel quando permite que os espiões ajam da forma que eles agiram. Isso é uma coisa muito sutil, mas é muito importante refletir sobre isso, porque geralmente nós não falamos sobre isso. E se nós pensamos isso, Rabi é mulher prostituta e ela trai. Ela tem todos os aspectos para se tornar um personagem que possa ser execrado e deixado na escuridão, como sendo pertencendo à sua própria casta. E, por outro lado, temos o seguinte, todas as questões referentes, ou todos os aspectos positivos dela. E essa tensão entre as visões é o que eu gostaria que vocês analisassem ou refletissem através das perguntas que vocês quiserem fazer. Porque, visto dessa forma, Rabi, por um lado, ela deixa de ser essa heroína que tinham tentado colocar para nós, sendo que também não era uma imagem muito crível, né? E também nos deixa refletir um pouco sobre a sua própria humanidade, porque ela não deixa de ser uma mulher que fica numa posição de uma certa forma importante, segundo o Talmud, todos os reis e as personalidades do reino a conhecem, ela não deixa de ser uma figura marginal e fraca dentro da sociedade que precisa se confrontar nesse momento com o conquistador, e ela o faz através dos recursos que ela tem à mão, ao seu alcance. Então, dessa forma, eu tento responder a primeira pergunta, que diz o seguinte: por que Rabi ficou, durante essa tradição judaica, na escuridão? Além da dificuldade dos professores que têm para eles ensinarem esse texto, e realmente os professores têm dificuldades com esse texto, podemos ver que existem vários elementos que são problemáticos ou que, pelo menos, nos colocam um questionamento que é importante que nós reflitamos a respeito. Ariel, se você quiser, podemos abrir para perguntas e respostas agora. Perfeito, Ethel. Tem várias perguntas do público. Se você pudesse esclarecer a questão do casamento de Josué, porque muitos falam que isso não aparece na Bíblia. Ela casou com Rabi, mas eles perguntam também a questão da figura de Rabi, ou a missão de Rabi no Evangelho de Mateus, porque, segundo esse Evangelho, ela casa com Salmão. Então, isso talvez criou uma confusão, né? Se você pudesse esclarecer a questão das tradições talmúdicas, a que elas estão se referindo, porque muitas pessoas conhecem o conceito do Talmud e fazem uma contraposição na Bíblia e na Bíblia não aparece. Muito bem, eu vou explicar, mas você tinha que ter me avisado antes, né? Muito bem, mas eu vou tentar explicar. Sim, de fato, isso não aparece no texto bíblico. Dentro da tradição judaica, o mais importante não é necessariamente o texto escrito, e sim a interpretação posterior, que é o que nós chamamos a Torá ou a lei oral. Ou seja, o que os nossos sábios fazem ao longo da história é pegar esse texto bíblico e interpretá-lo
E foi o que eu tentei explicar aqui quando me referia àquela questão de que os sábios tentam perceber sobre ela, eles tentam investigar sobre ela e tentam salvá-la dessa questão. E eles vão explicar aqui, nos baseando no versículo que diz o seguinte, o versículo que se refere ao seguinte, que ele deu a vida, não diz que salvou sua vida, mas em hebraico fala vayehie, ou seja, é como se fosse deu a vida, deu a vida a ela. E o jogo dessa palavra e da interpretação dessa palavra é que os sábios chegam à conclusão de que houve uma descendência. Dar vida é simplesmente dar descendência. Não se refere somente a salvar a vida de Rabi, mas vayerri significa a fez viver. E então, se a fez viver, significa que deu descendência para ela. E se deu descendência para ela, evidentemente, ele casou-se com ela. A pessoa casou-se com ela, não podemos pensar o contrário. Essa seria a lógica da interpretação. E a partir desse momento, nós chegamos a qual seria a descendência de Josué com Rabi, que seriam os 8 profetas que já analisamos aqui. Com respeito à questão dos evangelhos, eu não vou me meter nessa seara, porque eu não conheço muito bem, mas eu acho que, do ponto de vista da interpretação, existem pessoas que pensam que é a mesma Rabi e outras pessoas pensam que não é a mesma Rabi. Então, aqui tem uma questão de contar as gerações que não se encaixa muito bem, caso fosse a mesma Rabi, o mesmo personagem. Então, precisamos fazer aquelas contraposições temporais. Mas, do ponto de vista do pensamento exegético, do pensamento interpretativo, nós precisamos pensar sobre isso. Por que existe a necessidade de que Rabi se case com um ou com outro, né? Isso, de fato, cumpre uma missão ou nos traz uma mensagem, da mesma forma em que Moisés casa com Tzipporá, por exemplo. E por que existe a necessidade de que o líder do povo se case com uma prosélita? Qual seria a mensagem que existe por trás disso tudo? Muito bem, e essa é a pesquisa a qual os sábios estão se dedicando. Isso tem a ver com a concepção de que, se você pertence ao povo de Israel, não significa que seja somente um tema biológico, mas também um tema ideológico. Ou seja, é uma questão de fé, é a questão de você aceitar o Deus de Israel e do destino de Israel, ou como Ruth fala no texto, que o seu povo é meu povo, seu Deus é meu Deus e sua terra é a minha terra. Eu acho que eu consegui explicar mais ou menos. Perfeito. As pessoas, então, aqui estão perguntando algumas coisas a respeito disso, algumas pessoas não entenderam muito bem, e eu só queria esclarecer o que você falou, de que a figura de Rabi no Evangelho de Mateus, e segundo a interpretação, tem pessoas que falam que poderia ter sido a mesma Rabi de Jericó, né? Sabendo que Josué conquistou Jericó, enfim, e tem pessoas que dizem que não. E segundo o que você fala, é que a genealogia não se encaixa muito bem. Então, aqui temos uma questão que vai além do fato dela se casar com Salmão, com José, de acordo com o Evangelho de Mateus. E a pergunta é a seguinte: por que utilizar essa figura? São as pessoas que, porque eu vou fazer um parênteses aqui, os evangelhos, existe também a literatura judaica, e que é uma coisa que vai quase paralela com a Bíblia. Então, por que utilizar essa questão? É apenas um resumo do que você falou, e também queria saber se eu entendi muito bem o que você explicou, de fato, né? Você passou a prova. Bom, para esclarecer que eu só queria deixar claro que ele não está dizendo que ela se casou com Josué se casou com Rabi, são esclarecimentos posteriores, interpretações rabínicas posteriores que tentam explicar a figura de Rabi através do fato de se ela casou com
Josué e tiveram os descendentes. Eu só queria esclarecer o que a Ethel falou para o nosso público, que algumas pessoas se manifestaram querendo entender isso melhor. Então, eu queria esclarecê-lo de uma forma mais específica. Também temos a pergunta de Alessandra de Oliveira. Ela diz o seguinte: e já que a tradição rabínica tenta resgatar a figura de Rabi e jogar uma luz positiva nisso tudo, ela pergunta o seguinte: como pode ser que Rabi, além da sua duvidosa profissão, como pode ser que os seus descendentes pudessem se considerar judeus legítimos se ela não era? Bom, isso acontece em muitos casos. Em primeiro lugar, o que significa judeus legítimos? Muito bem, a questão da transmissão do judaísmo por ventre materno é muito posterior ao período que nós estamos nos referindo aqui. Nesse período que nós estamos falando, a transmissão do judaísmo é por parte de pai. Por exemplo, se nós pensamos em muitas das mulheres que vão aparecer na Torá ou no Pentateuco, por exemplo, e depois na Bíblia, o fato de pertencer ao povo de Israel é marcada pelo homem, provém do homem e não da mulher. É a questão do ventre, a questão do ventre materno vai ser posterior. Algumas pessoas o colocam na Idade Média, por exemplo. E aqui podemos pensar sobre Zilá e Zipala, as concubinas do patriarca Yaakov, por exemplo, não pertencem ao povo hebraico, o povo judeu, e as 12 tribos de Israel descendem dele. Então, por aí não é daí que vem aquela questão, Tziporá também, dos filhos de Josué. Então, não é ali onde vem essa questão. E inclusive no caso de Rabi, não há problema, porque o próprio Deus de Israel a aceita. Ela diz que simplesmente ela é uma pessoa, ela não a vê como uma pessoa de fora, e sim como uma pessoa que já se incorporou no povo de Israel. E quando ela está incorporada ao povo de Israel, os seus filhos também são considerados como filhos de Israel. Isso também é uma interpretação que não tem muito a ver com essa época, é importante entender, mas mais próximo do nosso discurso atual, numa época histórica ao qual não corresponde essa explicação, porque também nessa época não se fala de judaísmo, estamos falando sobre o povo de Israel, dos hebreus que saem do Egito, ainda não chegamos a falar dos judeus, pois ele é um termo posterior, mais moderno, da era moderna. Mas também temos a questão de Ruth, que vem de Davi, e Davi que vem a questão do Messias. Então, não vejo nenhum problema nisso. Pelo contrário, inclusive, eu acho que é uma vontade de reafirmar e de dizer o seguinte: aqui o essencial é não entender de onde nasceu, e sim o que aconteceu com ela. Eu acho que essa é a mensagem que temos que transmitir. E Lana pergunta o seguinte: não quero ser cínica, mas será que Rabi queria somente se salvar e sem botar em risco as suas decisões, a sua profissão, porque de fato ela era uma sobrevivente? Sim, sim, isso é uma leitura válida dessa questão, dessa história. Por isso que eu disse que no final existia uma terceira visão dela como traidora e que não tem nada a ver com as primeiras visões. E poderíamos criar uma quarta agora. Ela é uma pessoa prática, de fato, porque ela tenta se salvar e a vida da sua família. E por isso eu insinuei no finalzinho, não sei se vocês perceberam, a questão de que ela era uma mulher marginalizada, porque ela também é culpada por uma profissão que não a coloca no centro da sociedade, é claro, a execra mais do que qualquer coisa, e ela tem que se preocupar por ela e pela vida da sua família. Ela faz isso com muita habilidade e ela consegue isso. Então, nesse sentido, ela se junta com outras figuras femininas que também vão salvar essa questão da situação, enfim, salvar a vida ou salvar os interesses que elas tinham através de uma manobra
muito inteligente, de uma esperteza muito grande, inclusive a mesma Tamar ou Eudá, por exemplo, vemos isso com elas. Não faltam exemplos de mulheres na Bíblia que, de fato, agem com audácia, com inteligência e para simplesmente salvaguardar seus próprios interesses. E são figuras ou personagens que são fracas. Vejam vocês que, por exemplo, Tamar, quando age, ela age com Eudá, quando ela se fantasia de prostituta, por exemplo, é uma figura enfraquecida, porque ficou viúva 2 vezes, sem filhos, numa sociedade patriarcal, e nós recorremos, ela se apropria de um recurso muito feminino, no caso, para conseguir o que ela queria ou o que ela precisava. Ou seja, ela torna essa fraqueza numa coisa mais forte. E de uma forma parecida, Rabi vai fazer isso do seu jeito, e, e Ruth também vai fazer. Então, eu diria que são modalidades que podemos marcar como um comum denominador para essas figuras bíblicas. Muitas pessoas perguntam se você pudesse explicar novamente a diferença entre o conceito de zoná, questão da palavra zoná em hebraico, que é prostituta, e a dona da pousada, por exemplo. Se você pudesse explicar essa dualidade de termos, porque muitas pessoas ficaram confusas por causa, inclusive, do hebraico. Perfeito. A palavra zoná em hebraico, no hebraico moderno, significa prostituta. Em hebraico bíblico também aparece como prostituta, mas na tradução para o aramaico, que é a primeira tradução feita da Bíblia, vai aparecer traduzida como a palavra pundekait. Pundekait em aramaico é a pessoa que administra um pundak, ou seja, administra uma hospedaria, um hotelzinho nas montanhas ou em algum lugar. Rashi, que talvez seja com certeza o exegeta mais significativo que nós temos, mais importante por volta do ano 1000, e que influencia os nossos dias, inclusive, é a pessoa que mais se direciona nessa linha. Ele vai destacar a profissão de Rabi e dizer que isso não tem nada a ver com prostituição. Ele vai dizer que isso tem a ver com a tradução anterior do hebraico para o aramaico. Lembrem vocês que nesse período ao qual nos referimos aqui, a língua vernácula que é falada naquela época era o aramaico, não o hebraico. Então, a Bíblia é traduzida para o aramaico porque os próprios judeus, para que os próprios judeus possam lê-la, e ali aparece como dona da hospedaria, da hospedagem, do hotel. Eu já disse que a palavra zoná, a raiz de zain nun, a letra zain e a letra nun, a raiz é o verbo lazun, que significa alimentar. E essa mesma interpretação se baseia no sentido de que a pessoa que é dona de um hotel é também a pessoa que serve a comida para os visitantes do hotel. Então, essa seria, digamos, a visão mais ingênua, inclusive a que nos é ensinada na escola. E é a vertente ou a visão da explicação do maior, na nossa opinião, dos exegetas da Bíblia. O Rashi, eu não sei se eu consegui esclarecer, mas a outra visão é a visão que toma a palavra tal e qual aparece o termo na Bíblia e que também aparece em outros contextos bíblicos. Por isso tem muitas pessoas que dizem que a primeira interpretação é dizendo de que um hotel não faz muito sentido porque a palavra zoná também aparece em outros contextos. E uma das formas que nós encontramos de compreender uma palavra é quando a comparamos o seu aparecimento nos diferentes contextos em que ela pode aparecer, em diferentes contextos bíblicos. Perfeito. E dentro desse contexto,
Beatriz Margarita, ela quer saber sobre o seguinte: qual é a primeira vez que aparece o conceito de prostituta na Bíblia? Ou a palavra zoná, ou a raiz da palavra zoná, em hebraico. A palavra eu não me lembro muito bem, mas essa palavra já aparece no Pentateuco quando se refere à proibição da prostituição, porque o Pentateuco já estabelece lota cabelo, ou seja, não permitir o intercâmbio sexual por dinheiro, né? Então, e isso é uma coisa que é condenada no Pentateuco. E, por outra parte, já que estamos falando de Tamar aqui, a figura de Tamar, por exemplo, aí não aparece o conceito de zoná, não aparece o conceito de prostituta, aparece o conceito de kedushá. E kedushá significa uma coisa que existia antigamente, que tem a ver com a prostituição, digamos assim, a prostituição sagrada, a prostituição como um ritual, né? Eu não saberia como traduzi-lo exatamente, mas a raiz do verbo em hebraico tem a ver com o, o que tem a ver com Kedushá em hebraico, que significa santidade, está vinculado aos deuses. E vemos que Tamar não tinha muito a ver com a fé judaica, num primeiro momento. Então, aqui temos se nós pesquisarmos um pouco, podemos ficar aqui umas 5 horas falando sobre isso, mas haveriam muitas derivações a respeito do que essa interpretação poderia nos levar. Também temos a questão da proibição dos sacerdotes de se casarem com prostitutas ou filhas de prostitutas. O Cohen, o sacerdote, por exemplo, ele proíbe a união com uma pessoa que tenha se dedicado à prostituição. O conceito de prostituição está presente no Pentateuco e também durante a saída do povo de Israel no deserto com as filhas de Moab, porque o povo é recriminado porque se prostitui com essas mulheres. Eu acho que eu tentei explicar mais ou menos o que me perguntaram. Perfeito. É uma coisa que você também é importante, você falou. Tornelli pergunta o seguinte: se existia uma forma de se vestir diferente para as prostitutas, por exemplo, no tempo de Rabi ou no tempo bíblico, porque Tamar também se vestiu como prostituta. Sim, bom, uma resposta muito fehaciente, muito certa, não poderíamos dar, mas no texto de Tamar isso aparece muito mais claro, porque o texto fala que ela se vestiu de prostituta, ela ficou na beira do caminho, enfim, e aparentemente existiam uns trajes, uma vestimenta que nós pensamos que de alguma coisa tinha a ver com o fato de ela chamar a atenção, né? E não só como uma pessoa que ficou simplesmente sentada à beira do caminho. Mas no caso de Rabi, não há nada a respeito disso, porque nesse caso, os espiões chegam na casa dela. É uma pergunta que os exegetas fazem também, por que justamente eles se dirigem a essa casa? Por que os espiões decidem ir justamente a essa casa que ficava na muralha e não a outra casa? E parte das explicações que os exegetas vão dar é uma coisa que tem a ver com o fato de que a profissão de Rabi era conhecida, seja qual for a profissão que ela tinha, era conhecida. Mesmo se tratando de uma prostituta ou da dona de um hotel, é uma mulher que tinha contato com o mundo externo, o mundo exterior. É um lugar onde a informação ficava rolando o tempo todo. E os espiões, de fato, o que queriam era espiar, né? Eles queriam saber, eles queriam ficar sabendo do que estava acontecendo ali. Então, que melhor lugar de saber o que estava acontecendo do que o hotel onde os viajantes ficam hospedados. É por isso que os exegetas explicam que é ali onde os espiões vão, em primeiro lugar. Há várias perguntas aqui sobre a Natália também, Tamandoni, ela pergunta o seguinte: o que podemos aprender
sobre Rabi e o conceito de liderança nesse contexto e em todas essas explicações, leituras bíblicas, enfim. O que você acha também do seu ponto de vista a respeito da liderança? O tema da liderança, eu poderia falar 2 horas sobre isso, mas de maneira geral, a liderança das mulheres na Bíblia, nós precisamos olhar a partir de uma perspectiva que não é a perspectiva da liderança da nossa época atual. Por exemplo, quando nós pensamos num líder, nós nos remetemos a uma pessoa que leva a outra, ou pessoas que as pessoas seguem. E as figuras femininas, que nós podemos chamar de líderes, por exemplo, principalmente no Pentateuco, mas também na Bíblia, não são figuras que levam adiante as massas. São figuras que se destacam, como já vimos aqui com Tamar, pelo seu atrevimento, pela sua coragem, por apresentar uma voz forte num lugar onde a voz da mulher, onde nós já analisamos isso antes, se vocês lembram, a voz da mulher está completamente silenciada em muitas ocasiões. Se nos referirmos a líderes no sentido mais político e moderno, temos muito poucas. Devorah, por exemplo, é a que mais se destaca nesse sentido. Eu acho que vocês também vão estudar a respeito da profetisa Devorah, ou Débora, e também o que acontece com Sara, a interpretação tenta dar uma explanação como do fato de, da mesma forma em que Abraão convencia os homens sobre convencer os homens a Deus, Sara também, o Midrash diz que Sara convencia as mulheres. Ela era uma espécie de líder feminina. A questão dos pandeiros, as mulheres que dançam, então dançar e louvar a Deus tem a ver com liderança? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. E eu diria que a perspectiva tem que ser o seguinte: se atrever a ocupar um lugar que, naquele momento, a sociedade não dava para a mulher, e eram mulheres que, com muita força social, reivindicam esse lugar na sociedade, como já dizemos antes, inclusive porque estavam tentando preservar os seus interesses no bom sentido, tentando salvaguardar as suas próprias necessidades e também através do uso de recursos que hoje poderiam parecer estranhos para nós. Por exemplo, se pensamos no que Lot fala, então não faltariam exemplos nesse sentido. Eu acho que eu consegui explicar o que você perguntou. Perfeito. Eu gostaria apenas de reforçar a questão do conceito de liderança. Você falou sobre o século XX, século XXI, não somente também, porque hoje em dia nós tentamos explicar a questão da liderança como uma coisa que leva multidões, que arrasta multidões, e às vezes pode ser um professor de uma escola, ou um taxista, ou qualquer um de nós, que em determinadas situações possamos exercer a função de liderança. E eu concordo perfeitamente com a sua resposta com respeito a Rabi e outras figuras bíblicas que talvez não tiveram essa transcendência, como Jesus, Moisés, Davi, mas que ficaram nas sombras, na escuridão da liderança. Então, há muitas perguntas aqui, mas eu acho que eu tentei colocar as principais aqui para você. Você realmente esclareceu muito a questão do casamento, né, de Rabi, ou se casou, ou se não casou, enfim. E eu quero muito te agradecer por essa conferência extremamente diferente e interessante. Eu acho que é um tema que pouquíssimas vezes foi investigado, né, pesquisado no nível acadêmico. Você fez um excelente resumo dessa questão toda. Muito obrigado a vocês e a você, principalmente, do Moriá. Eu queria também agradecer para o público que fala português, pela tradução do nosso colega,
e que fez um bom trabalho, um excelente trabalho. Também nós queríamos lembrar a vocês lembro a vocês que na página do evento tem todos os horários em que vocês poderão acessar e tudo de acordo com os horários de cada país. Eu também lembro vocês que as conferências vão ficar gravadas até o dia 14 de março. Eu não vou falar sobre horário, porque cada país tem o seu horário, mas amanhã nos encontraremos na terceira conferência, nesse ciclo de conferências que estamos fazendo sobre liderança feminina. E amanhã vamos falar sobre Marcela Zapata, diretamente do México, sobre a liderança da mulher no século I e o caso de Maria Madalena. Isso, inclusive, tem muito a ver com uma relação com o que abordamos hoje aqui. Ethel, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a vocês. E obrigado a todos os participantes dessa conferência ao vivo. Muitíssimo obrigado a todos.